Então, irmãos, vamos com muito carinho estar ali no templo hoje, com cuidado, com medidas de segurança, estar ali adorando ao Senhor. E você que não pode, esteja em casa, porque o seu espírito vai estar ali também, juntamente, adorando e exaltando o nosso Deus. Irmãos, o nosso texto áureo vai dizer: ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram em seu coração, se tornaram ao Egito. A nossa leitura bíblica em classe está em Josué 5, do 2 ao 12. Bom, irmãos, nós vamos relembrar aquilo que eu já disse na introdução, né? Fatos históricos importantíssimos. A marca da promessa, que é a circuncisão, e a Páscoa. Começaremos pela marca da promessa. Nós vamos relembrar, irmãos, aquilo que nós já falamos em revistas anteriores, né? Na revista passada a gente abordou sobre a circuncisão. Aprendemos que a circuncisão é a retirada do prepúcio masculino. Somente os homens passavam pela circuncisão. Era algo que acontecia no 8º dia do nascimento. Era algo como se fosse a cirurgia de fimose nos dias de hoje, né? Esse ritual, essa cerimônia era algo totalmente espiritual, irmãos. Era a confirmação. Que confirmação era essa? O meu compromisso para com Deus. Eu estou confirmando o meu compromisso com Deus. Então, irmãos, era um ato de muita fé, né? E obediência ao Senhor, porque o ato de fazer a circuncisão já era em si uma obediência. Não era uma cerimônia por imposição cultural, de forma nenhuma. Era uma cerimônia de confirmação, de conserto, né? Aquilo, meu compromisso que eu fiz para com Deus. Essa circuncisão produzia, né, naquele povo a marca de Deus, a autoridade de Deus e a comunhão que ele tinha para com Deus. Deus agora aceitava a sua adoração, porque ele tinha um compromisso, ele firmou o seu compromisso com Deus. Gênesis 17, 10, 12 vai dizer: esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. Então era uma lei dada por Deus. E circuncidarei a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois será circuncidado. Todo homem de vossas gerações, o nascido na casa e comprado por dinheiro, qualquer estrangeiro que não for da sua descendência. Então, não era um ritual qualquer, era um ritual designado pelo próprio Deus, e esse ritual, irmãos, era um compromisso. Atos 7,41 vai dizer algo muito importante, eu preciso que você preste bastante atenção. E naqueles dias fizeram bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo e se alegaram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou. Eu vou ler só a parte inicial do capítulo 2, do capítulo 42 de Atos 7. Nós precisamos, irmãos, compreender que quando a gente quebra a aliança com o nosso Deus, acontece isso. Deus se afasta, Deus se abandona. Então, a gente precisa refletir nesta manhã sobre isso. O compromisso é o nosso compromisso, porque Deus, irmãos, ele indiscutivelmente tem compromisso com a gente. A gente não precisa nem pedir, né, que Deus renove as alianças, porque não depende de Deus, depende de mim, depende de você. Nós é que precisamos estar em constante comunhão com Deus para não perder a presença dele. Perder a presença de Deus e deixar de desfrutar dos benefícios desta presença só compete a mim e a você. Só eu e só você podemos impedir a presença de Deus, ninguém mais, irmãos. Não existe parente, não existe amigo, não existe inimigo, ninguém. Porque é a comunhão íntima, no meu pensamento ninguém manda. Né? Eu posso estar presa que o meu pensamento vai chegar até o meu Deus. Então, que isso esteja muito claro com você. A presença de Deus requer que você queira que ele esteja. Nem aquele povo não quis a presença de Deus. Eles rejeitaram a presença de Deus com suas murmurações, com as suas desobediências e com seus pecados.
Quando a gente comete esses atos, a gente rejeita. Significa que eu não quero a presença de Deus. Porque aquilo que é santo não pode estar no meio daquilo que é impuro. E aí, irmãos, algo curioso ocorre nos 40 anos do deserto. Não houve nesse período ritual de circuncisão. E nós devemos refletir sobre isso. Não houve circuncisão nesse período, mas não era uma lei, não era um mandamento. As pessoas não precisavam circuncidar os seus filhos como algo, né, que estava ali confirmando o conserto. Será que a desobediência e a falta de fé cabe em um conserto com Deus? Reflita sobre isso. Nota no tópico 1, né, no segundo parágrafo, o comentarista relata o seguinte: a circuncisão era um ato de quê? De obediência e fé. Era isso que distinguia o povo das demais nações. Se eu deixo de ser obediente, de ter fé, que marca em mim? Que marca em você se não há obediência e fé? Então não havia por que haver a circuncisão. E o povo não conseguia enxergar. É muito triste saber que aquele povo foi eleito, né, irmãos? Eles tinham a marca da promessa, né? Mas essa circuncisão, infelizmente, não chegou ao coração. Essa circuncisão também não chegou aos lábios, a ponto de reclamar de Deus, irmãos. Como que uma pessoa que vive o milagre, né, de ter o alimento caindo do céu, né, nuvem para refrescar o ambiente, labaredas de fogo para poder aquecer o frio do deserto. Como que as pessoas poderiam murmurar porque está faltando água, porque está faltando carne? Será que eu e você também não estamos fazendo isso em algum momento da nossa vida? Deus providencia tudo, mas Ele não providencia determinadas coisas que você tanto quer e você fica se queixando. Será que Deus não está falando comigo e não está falando com você nesta manhã? Deus fica muito triste, irmãos, porque Ele é zeloso. Quem não é zeloso, irmão, é eu e você. Quem não tem o zelo com as coisas do Senhor é o ser humano, irmãos. Infelizmente, lamentavelmente. É triste, mas é a verdade. E eu não posso esconder a verdade. Nos dias atuais, irmãos, as pessoas ainda aceitam Cristo na aparência, mas não aceita Ele em seus lábios e em seu coração. A gente bem sabe disso. Dos nossos lábios, irmãos, deve sair adoração. Os nossos lábios são para adorar ao Senhor, para dizer palavras de bom grado aos meus ouvidos, aos seus ouvidos, de falar coisas boas para os nossos próximos, das pessoas dos quais amamos e dos quais odiamos. Embora nós não devemos odiar ninguém. Então nós devemos adorar ao Senhor com os nossos lábios, eles devem ser puros. Adorar ao nosso Deus. Quem tem a marca da promessa no coração torna-se um guerreiro, irmãos. E tem o direito de comer da Páscoa do Senhor. Ele tem o direito, né, à salvação. Ele tem o direito à libertação. A pessoa que tem a marca das promessas, irmãos, além de ser guerreiro de Cristo, ele enfrenta gigantes como Davi enfrentou. Ele destrói muralhas, ele atravessa rio a seco. Ele só tem milagres pela frente. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o guerreiro passa por muita tormenta e por muita aflição. E o guerreiro tem que estar pronto para a batalha, para combater o combate do nosso Deus. Nós lutamos todos os dias, irmãos, e nós, como os bons soldados de Cristo, devemos estar preparados. O povo sabia que atravessaria o deserto. No deserto tem comida? No deserto tem muito calor e muito frio. Então, por que aquele povo reclamou? Porque eles sabiam o que viria pela frente. E mesmo eles sabendo o que viria pela frente, eles receberam de Deus o sobrenatural, a água saindo da rocha. Eles viveram o sobrenatural. Eu e você vivemos o sobrenatural de Deus e temos coragem de reclamar. Quando a batalha aperta, a gente reclama, a gente resmunga, a gente cobra de Deus. Não, irmãos. A gente tem que louvar ao Senhor porque Ele está nos dando forças para conseguir marchar. Deus é o nosso Deus Todo-Poderoso. E não se esqueça,
A adoração é um ato de obediência e fé também.